Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vê peças de teatro e discute. E agora a gente veio discutir na internet com você. Eu sou a Gimar Morato. Eu sou a Bruna Peranovic. E hoje nós vamos falar sobre um filme que a gente imagina que a maior parte de vocês não tenha assistido, que é Gangubai, ou em português, A Voz do Empoderamento. Namastê. Gangubai Kathiawadi. E no filme ela tem o nome Gangubai Kathiawadi. A gente pensa que foi uma mudança, assim, só uma escolha para não ser tido como um filme biográfico, porque a gente percebe ao longo do filme que existem algumas escolhas para romancear a história. Até porque o filme ele é tirado de um conto, então é muito pequeno a história para 2h30 de filme, né? É, de um capítulo de um livro que chama Queens of Mumbai. Não sei se é Mumbai ou Mumbai. Acho que é Mumbai, né? Eu acho que é Mumbai. Pelo jeitinho deles falarem é Mumbai. Ih, tá vendo? E é a história de uma mulher que ela foi uma voz muito importante do século passado para o empoderamento feminino e também para a luta das mulheres no geral. Na verdade é um filme sobre falar de uma forma que o algoritmo não ferre a gente, comércio sexual. E não é sex shop. Não é sex shop que estamos falando, deu pra entender, né? O filme é sobre a luta das mulheres que são vendidas pra ter um pingo de dignidade, porque ali elas não têm nenhum. O filme começa com uma menina que acabou de chegar, né? Acabou de ser comprada. E normalmente elas são vendidas pelos seus noivos. E ela acabou de ser vendida pelo noivo dela, a dona lá da casa comprou ela e trancou ela no quarto e a menina se recusa a trabalhar de qualquer jeito, não quer trabalhar, fura a cara dela, põe um brinco no nariz à força, põe as coisas à força, ela tá toda ensanguentada, e aí a mulher chama a Gangubai, que nessa fase ela já é Gangubai, pra tentar convencer a menina, pra mostrar pra menina o lado bom disso e tentar convencer a menina, e quando a Ganga chega lá, ela mostra pra menina 2 balinhas. Ela fala, essa daqui pra você... Ela conta toda a história dela, que a gente vai ter um flashback, e aí eu vou dar uma introduçãozinha pra não dar muito spoiler, mas ela conta toda a história dela e no final ela oferece pra menina 2 balinhas. Uma em que ela, se ela escolhesse essa uma, ela ia trabalhar, e se ela escolhesse a outra, ela ia morrer. Não, e aí a menina escolhe a balinha que é pra morrer. E aí, Gangubai vai lá, vira pra mulher e compra a liberdade dessa menina, porque a Gangubai já tem uma posição de respeito no bairro e tudo mais. E como conquistou essa posição de respeito? Como todas essas meninas, Gangubai tinha um noivo que ela era muito apaixonada. E esse noivo, e o sonho da vida dela era ser uma estrela de cinema. E aí esse noivo chega pra ela e fala que tá tendo uma filmagem do ator que ela mais gosta e que ele conseguiu uma pontinha pra ela no filme e que ele comprou a passagem pra Mumbai, pra esse lugar aí, pra eles irem fugidos, sem contar pros pais dela, porque senão os pais dela não vão deixar de jeito nenhum, pra ela ser atriz desse filme. Aí ela fala, nossa, mas e se meu pai nunca me perdoar? Ele fala, não, assim que ele estiver no cinema ele vai te perdoar. Chega lá, cilada Bino. Ai, gente, essa cena é horrorosa, porque ela entra no lugar e ela sente uma energia esquisita, ela quer ir embora, só que ele vai levando ela, não, elas estão dormindo porque elas trabalharam de madrugada, vamos lá conhecer minha tia, que ele inventa que a tia dele é produtora de elenco. Aí ele deixa ela lá com a tia. Ela é professora, né? Professora de teatro? Professora, produtora, é alguma coisa que vai abrir as portas do teatro pra ela. E aí ela chega, conversa com essa moça, e aí o Hamnik, que é o noivo dela, ele desaparece e ela vai procurar e de repente ela tá trancada e ela acabou de descobrir, tcharam, que agora ela vai ter que vender o corpo dela pra sobreviver. Sem escolha nenhuma, porque a partir do momento que você tá num lugar desse, se você volta pra casa, ninguém te reconhece como nada, você não tem como sair de lá. Você perde a honra, a família não te aceita. Só que eu acho que o mais triste do filme e de você ver a cultura, como a cultura te leva pra lugares... Às vezes você levar a cultura, às vezes até a religião, né? Muito a ferro e fogo, te leva pra lugares muito
sei lá, porque, tipo assim, você vê que esse filme mostra muito que o que acontece com essas meninas a família não vai atrás, a família não perdoa, a família não receberia de volta de forma alguma, só que a culpa não é delas. Elas não têm escolha, elas estão lá, mas não foram elas que foram lá, elas foram vendidas por alguém da confiança delas, elas foram compradas por alguém que elas não conheciam, e a partir desse momento elas têm um destino delas pré-determinado. E a Ganga, que vem se tornar a Gangubai mais pra frente, ela opta por não se deixar abater por isso. Ela fica chateada, como todas elas, ela deseja um futuro melhor, só que ela levanta a cabeça e ela vai tentar transformar o entorno delas todas, com mais dignidade. Então ela vai lá, um dia ela fala, não, hoje a gente tá de folga porque eu vou levar todo mundo no cinema. Todo mundo tem folga. Ela fazia um ano já lá, né? Fazia um ano. Fazia um ano que ela tava lá e imagina, trabalhando todos os dias e de repente ela decide que vai ter folga. Imagina a briga que ela compra com a tia, né? Que é a dona do bordel. Pra ajudar as uma garotas, observação, né? Elas normalmente são de famílias boas, né? A própria Gangubai... Não sei se normalmente, mas a Gangubai era filha de um grande advogado. Tanto que ela é muito informada, ela é muito instruída, ela sabe ler e escrever, coisa que é muito rara entre as meninas dali. E coisa que vem à tona também no filme, tanto numa cena tanto muito que tem linda. aquela cena. Essa cena é a cena que quebra qualquer marmanjo, né? Essa cena... A cena que uma das meninas pede pra ele escrever uma carta e ela fala, ai... você tem vários amantes, pra quem que você vai escrever hoje? Então ela fala, não, é pro meu pai. E aí todas elas vão, cada uma falando uma frase, ela começa a escrever e aí vão todas completando a carta. E aí a gente percebe que esse sentimento da solidão, de sentir falta da família, de você ter uma impotência porque você não consegue sair de onde você tá... é algo que une todas elas, né? É um filme muito cheio de simbolismo, né? Tem aquela cena dela queimando o dinheiro e quando ela realmente vira e fala, eu vou liderar isso aqui, aí ela cata o dinheiro e queima. Tem muitas cenas que não tem fala, de conquista, assim, sem muito spoiler, mas... que não tem fala, que é toda no olhar, é toda nos gestos. Essa cena do dinheiro que a Bru comentou, ela vale muito a pena a gente falar um pouquinho mais sobre ela, porque é logo a cena depois do primeiro trabalho dela dentro do bordel, quando ela chega para receber o pagamento, né, e a tia fica toda, né, orgulhosa dela, porque efetuou o primeiro trabalho dela, chega para fazer o pagamento e ela tá com uma vela na mão, ela queima o dinheiro. E ela fala, não, mas você tá maluca? Ela fala, não, esse dinheiro aqui que eu tô queimando é a minha morte. E tá significando que agora a Ganga morreu. Agora eu não sou mais Ganga, agora eu sou Gangu. E aí eu acho maravilhosa porque essa metáfora não é porque ela tá trocando de nome. Tudo que ela era antes, uma garota... perdeu a inocência. uma garota alegre, com sonhos, que queria ser atriz... que tinha uma família que era querida pela comunidade, porque isso mostra na primeira cena, né? Porque existe essa característica em Bollywood que as músicas, elas contam um pouco do que os personagens estão sentindo e o que eles querem. Então mostra que ela é uma garota feliz e querida. E aí essa personagem morreu. E aí ela tem que tirar toda essa inocência, toda esse sonho pra ela vestir essa couraça de alguém que vai batalhar. E é muito interessante ver a atuação da Alia, a atriz que faz a protagonista. Alia Bhatt. Alia Bhatt, né? Porque ela tem esse misto, né? Ela é uma atriz muito boa, ela é muito boa, porque você vê que ela veste a carcaça e ela não se deixa bater, e você vê que em muitos momentos ela ela consegue trazer essa coisa da mulher que tem o sentimento ali, mas ela é vulnerável. Mas ela engole o choro. Se você vê muito claro, muitas cenas que ela tá prestes, assim, e aí ela olha pra alguém que tá contando com ela, pra alguma mulher ali que tá contando com a força dela, ela vai lá, ela engole o choro e, não, vou ser forte por elas. E ela faz isso o filme inteiro, né? Ela é forte de diversas maneiras. Ela tem alguns momentos de vulnerabilidade, mas a gente percebe pela nuance da atuação, porque pros outros, né, a gente entende
que pros outros ela não se deixa ser vulnerável a bater, porque ela tem esse papel de liderança. E ela tanto não se deixa que a única cena que ela realmente se entrega pra vulnerabilidade, ela cobre o rosto, né? Pra chorar. Não tem, ela tá sozinha, mesmo assim, ela não permite que seja visto, vamos dizer assim. O filme é dirigido por Sanjay Leela Bhansali. Aqui no Brasil a gente não conhece muito, até porque a gente não vai muito atrás de filmes estrangeiros. A gente assiste muito filme norte-americano, um ou outro ali feito na Inglaterra, que não é nem Europa, né? É só na Inglaterra, que ainda assim faz parte desse cinema hollywoodiano, mas a gente não vai muito para outras culturas. E então esse diretor é um grande diretor na Índia, ele tem muito nome. E assim, ele traz muitos elementos pro filme que você já tem essa tensão nas cores, na iluminação, tem muitas cenas muito escuras. As cores, por exemplo, Índia é tudo muito colorido, né? Então você vê que no começo do filme, quando ela ainda é mais toda inocente, menina e tal, é mais colorido, ela usa mais cores mais escuras, porque o filme não é uma coisa alegre, então eles não colocam muitas coisas super alegres. Já tem o tom da música, que a música é alegre, né? Essa música do primeiro ato ali ato de corte, do primeiro número, vamos dizer assim. A música do primeiro número, ela é muito alegre, então eles colocam tons ali de um azul escuro, um verde escuro, um vermelho escuro, mas são bem coloridos, bem vivos, bem aquelas coisas indianas e tal. E ao longo do filme, a personagem vai perdendo essas cores e ela vai usando muito branco. Quando mostra as ruas de Kamatipura, é tudo muito cinza, é tudo muito sem cor, é tudo muito essa cara de coisa mais suja, né? De um lugar meio sem... É tudo muito... Essas ruas são muito apertadas, dá uma sensação de claustrofobia, dá uma sensação de falta de liberdade, de falta de expansão, né? A gente percebe total a escolha do diretor, porque ele faz com que a gente entenda que esse bairro, ele não tem escapatória. A gente parece um corredor, né? São umas ruas muito estreitinhas, então tá um bordel aqui, o outro aqui já de frente pro outro. E a gente não vê, a gente vê assim quando tem uma câmera um pouco mais de longe, mas a gente não consegue perceber o fim do bairro. Então a gente percebe que é uma situação na qual elas estão completamente presas mesmo, né? E aí a gente percebe também que esse bairro de Kamatipura, ele é um micro que vai falar do macro, que é a sociedade patriarcal muito forte presente na Índia, porque lá, mesmo sendo um bairro com muitas mulheres, a gente percebe que as mulheres não têm muita voz. A gente percebe que até tem vem a se tornar o padrinho, né, da Gangubai, ele que manda no bairro de Kamatipura, mesmo tendo uma prefeita, né, quem manda na verdade é ele. E é assim que ela vai conseguindo o nome, como vocês vão vendo ao longo do filme. A gente não quer falar muito sobre como que acontece, mas ela só consegue crescer a partir do momento que ela é apadrinhada por alguém. E aí a gente vê que mesmo num lugar com a maioria, muito bem. A grande maioria sendo mulheres, ainda são os homens que vão dar total as regras. E é engraçado que ele também usa branco, né? Ele também usa branco. E ela vai perdendo as cores ao longo do filme. Ela vai deixando de usar cores. Ela vai ficando ela vai indo cada vez mais. Conforme ela vai ganhando liderança, ela vai perdendo as cores e deixando as cores e usando cada vez mais branco. E depois você vê que ela usou branco e a cor dela até o fim da vida foi branco. E esse branco que faz uma outra simbologia, né? Que teoricamente o branco significaria pureza. E nesse caso, o branco faz alusão à força, né? Eu acho muito interessante porque o branco também, se a gente for parar pra pensar num espectro da física, né, de luz, o branco, ele é quando você expulsa todas as outras cores, né? Ele reflete todas as cores, ao contrário do preto, que ele absorve todas as cores. Então, a gente pode pensar numa metáfora também que o branco é como se ela tivesse total desprovida de todos os sentimentos internos dela, porque ela tem que tirar tudo que ela sente, pensa pro pessoal, porque ela tem que pensar no coletivo. Então, assim, ela tem sem dar spoiler, mas ela tem uma paixãozinha ali, ela total se abstém, ela se
faz a abnegação total desse amor, porque ela precisa pensar na maioria. Então eu acho Até muito nele, né? Até nele. Até nele. Ela precisa liberar tudo para ela poder pensar no coletivo e pensar em algo maior. Mas é interessante que ela vem se tornar a Gangubá, e eu gosto muito disso. Ela usa um momento de extrema fragilidade e vulnerabilidade para ela conseguir essa posição de força e respeito. E eu acho que essa dualidade, ela é muito bem demonstrada. Coitadismo. Sem coitadismo. Ela não, ai meu Deus. Não, ela vai com força, apesar da vulnerabilidade dela. E é isso que eu acho incrível, porque a gente consegue ver na atuação da Alia Bhatt, que é assim, ó, um esplendor. Essa garota, ela é incrível. Dá vontade de pegar assim, ó, a filmografia dela e assistir tudo que ela fez, porque ela é incrível. Eu acho muito legal a escolha que o diretor faz também, porque apesar de ser um filme que fala sobre mulheres que trabalham com a venda de seus corpos, né, um trabalho sexual, puramente sexual, a gente não tem cenas de sexo, e até as cenas de flerte que a gente tem, elas são muito o deixa a entender, sabe? Que tá tendo alguma coisa, que tá tendo um flerte, a gente não tem nada, absolutamente nada explícito. Então, assim, a gente entende que eles estão se aproximando porque ela vai lá e vai pegar um negócio atrás dele, mas eles nunca chegam nem a se tocar. E eu acho muito interessante essa escolha estética que o diretor faz. Porque a gente percebe que apesar de ser um filme que é sobre uma mulher que trabalha na indústria sexual, não é um filme sobre sexo. É um filme sobre a luta dela para ter qualidade de vida para toda a sociedade, que ela luta não só pelas mulheres que trabalham em Kamatipura, né, que é o bairro da Luz Vermelha. Ela trabalha também pelas crianças que acabam nascendo lá dentro do bordel, para que elas possam ter uma educação de qualidade, e para uma sociedade mais justa como um todo, que é o que ela vai fechar no filme que eu falei lá no começo, num discurso que ela tem a partir do momento que ela já tem uma posição mais de poder, que ela já é prefeita de Kamatipura, ministra de Kamatipura, e ela já vai ser mais ouvida. E aí ela usa a voz dela não para benefício próprio, como sempre. Ela usa para contar para todos a incrível injustiça que as garotas de lá sofrem. Tem uma coisa muito bonita que ela fala no final e que eu quero trazer aqui, é um pequeno spoiler, mas eu acho que é uma grande lição do filme que fica pra gente, assim. É um filme, como a Gi falou, é um filme pesado, porém não é um filme pesado visualmente, não é um filme nada explícito, é um filme pesado porque dói na gente. Dói você ver essa realidade de muitas mulheres. Até as cenas que são violentas, a gente não vê nada. A gente ouve. A gente ouve. E eu acho que isso cria uma tensão ainda maior, na verdade, porque a gente fica naquela expectativa do o que tá acontecendo. E aí ela fala num discurso final, nessa luta dela pela liberdade dessas mulheres, ela fala assim que nós recebemos vocês sem julgamento nenhum. A gente recebe a pessoa de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer classe social, todo mundo paga a mesma taxa. Por que vocês, que são vocês que vêm até nós, vocês que nos vendem, vocês que nos compram, por que vocês estão nos julgando? E isso é uma reflexão para todas as áreas da vida, né? Por que a gente julga tanto as pessoas e a gente nem sabe a realidade delas? E a questão maior que me pega muito é o seguinte: existe uma pessoa que vende, existe uma pessoa que compra pra ela ser do bordel, né? Sem a garota ter consentimento sobre isso, ela não tem voz. Existem pessoas que vão lá usufruir do corpo delas, usar do trabalho delas. E as únicas que não têm escolha, que são as garotas, são quem são marginalizadas da sociedade. Nessa época do filme, isso é considerado crime. Eu não sei se a gente deixou isso claro no começo. Nessa época do filme, isso é considerado crime. O trabalho sexual é considerado crime. Então elas são criminosas. Só que, na verdade, na realidade, os criminosos são as pessoas que estão mantendo esse mercado, não elas que não tiveram nenhuma escolha. E aí a gente pensa nessa dualidade, né? Todo mundo tá financiando esse mercado e as únicas que estão sofrendo as consequências disso, que é ilegal, são as pessoas que não tiveram escolha nenhuma. A gente falou sobre esse filme porque a gente quer começar a falar sobre outros filmes que estão fora dessa indústria de Hollywood. E também a nossa proposta, né, de realmente trazer um pouco de cultura, um pouco de coisas
novas fora, pras né? pessoas. Porque- Esse é um filme que, tipo, todo mundo que eu falei não viu. Exatamente. A gente procurou até outras referências, né, de pessoas falando sobre o filme e a gente não consegue achar. Muito pouco. E é Tem um filme... outro vídeo no YouTube sobre esse filme e só. Eu não consegui nem o trailer legendado em inglês pra colocar aqui. E aí, assim, é um filme extremamente forte sobre uma história real, claro que romanceada, porque afinal de contas é cinema, mas uma história que aconteceu no século passado. Então você imagina, aconteceu uma história dessa, que seja no Brasil de hoje, já seria algo extremamente poderoso. Agora imagina na Índia, que é uma cultura que hoje em dia ainda vive num sistema de castas. No século passado, né? Porque a Gangubai, ela viveu de 1907 a 1977. Ela vive nessa faixa aí. Então é há muito tempo que essa história aconteceu. Ela é vendida com 16 anos, Então é lá pela década de 20, 30, né? Até ela formar um nome, até ela se tornar uma liderança, demora. A gente entende que demora um pouco. Mas foi por ali. A gente imagina que foi tipo de 30 a 50 que ela começou a fazer esse seu nome. Então, assim, você imagina o poder e a força dessa mulher pra lutar contra literalmente o sistema inteiro. E é isso. Fica aí a nossa dica. Fica a nossa dica, fica aí a reflexão sobre a sociedade que a gente vive, Se né? você já assistiu o filme, comenta aqui pra gente. Se você não assistiu, ficou curioso, vai assistir, volta aqui pra Assiste, comentar. traz alguma nova impressão que você deixou passar. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Beijos! Giovana e sua dificuldade de encerrar vídeos.